E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vamos estar trabalhando medidas de dispersão. Como sabemos, né, o nosso conteúdo está com base nos parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco. O campo e eixo é estatística e probabilidade. O conteúdo é medida de dispersão, que eu já falei a vocês. E aí a expectativa de aprendizagem é calcular e interpretar medidas de dispersão, amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão, para um conjunto de dados numéricos não agrupados. E aí a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui, certo? As situações em que as medidas de tendência central, média, modo e mediana não são suficientes para caracterizar uma determinada coleta de dados. Nesse caso, é conveniente utilizar as medidas de dispersão, que são o desvio médio, o desvio padrão e variância, pois expressam o grau de dispersão de um conjunto de dados. Portanto, nesta aula, estudaremos essas medidas de dispersão. Antes, porém, revisaremos a média aritmética para uma melhor compreensão desse tópico. Então, aqui vamos revisar um pouquinho sobre média aritmética, né? Porque sabemos que a média aritmética de um conjunto de dados números é obtida somando-se os valores de todos os dados e dividindo-se essa soma pelo número de dados apresentados. Eu estou falando da média aritmética simples, não a ponderada, não a geométrica, só a média aritmética, né? Que já vimos, já revisamos esse ano. Por exemplo, eu tenho aqui qual a média aritmética entre os números 2, 4, 6, 8 e 10. Observe que aqui vamos fazer a somatória e vamos dividir pela quantidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Tudo vai ser dividido por 5. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 10, 30. 30 dividido por 5 é 6. Então, aqui a média é 6. E aí vamos falar dessas medidas de dispersão. Primeiramente, desvio médio, depois variância e, por fim, o desvio padrão, né? Para compreendermos melhor esses conceitos relativos à estatística, vamos explicá-los a partir de uma situação-problema. Eu tenho aqui a situação-problema. Ó. Considere a distribuição numérica cujos resultados constam na lista abaixo. Eu tenho 1, 6, 4, 10 e 9. E aí a média aritmética, deixa eu voltar aqui. A média aritmética nós temos 1, mais 6, 7, mais 4, 11, mais 10, 21, mais 9, 30. Dividido por 5, 6. A média aritmética é 30 dividido por 5, que é igual a 6. Essa informação aqui ela vai ser importante, viu? Preste atenção. E aí a gente vai falar logo do desvio. O que é o desvio? Nós chamamos de desvio o desvio de cada valor apresentando a diferença entre esse valor e a média aritmética dele. Na situação anterior, a distribuição era 1, 6, 4, 10 e 9. E a média aritmética é 6. Portanto, temos o desvio. Né? O desvio do valor 1, que é o primeiro elemento, é 1 menos 6 menos 5. Ou seja, o desvio é menos 5. Então, você vai apresentar a diferença entre o valor de cada número da sequência com a média. Então, no próximo é 6. Qual é o próximo número? 6. O desvio de 6 é 0. O desvio daquele número para a média. O desvio de 4 é menos 2. O desvio de 10 é 4. E o desvio de 9 é 3. Então, para calcularmos o desvio, nós vamos fazer a diferença do número dado da sequência com a média aritmética daquela sequência, certo?
Então, os desvios em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. A partir da situação com a distribuição dos números 1, 6, 4, 10 e 9, considerando que a média aritmética entre eles é igual a 6 e que os desvios em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, vamos definir as medidas de dispersão, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, o que é? Como calcular o desvio médio, né? Chamamos de desvio médio de uma distribuição a média aritmética dos módulos dos desvios. No exemplo em análise, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Lembra do exemplo que tivemos anteriormente? Então, para calcular o desvio, veja que vimos aqui na ordem. Para a gente calcular o desvio é a diferença, né? A diferença entre o número dado na sequência com a média aritmética daquela sequência. Então, os resultados que encontramos foi menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Para calcular o desvio médio, né, nós vamos calcular o quê? A distribuição da média aritmética dos módulos dos desvios. E aí vamos lembrar o que é módulo. Módulo são essas barrinhas verticais, né? Essas barrinhas verticais aqui quer dizer a distância. O módulo ele vai garantir que esse valor sempre seja positivo. Ok? Observe, o módulo de mais 3 é 3, o módulo de menos 3 é 3. Ou seja, módulo quer dizer a distância que aquele número está do ponto de partida. Quem é o ponto de partida? O nosso ponto de partida aí é o 0. Então, o módulo de menos 5 é 5, o módulo de 0 é 0, o módulo de menos 2 é 2, o módulo de 4 é 4 e o módulo de 3 é 3. Certo? E tudo isso está dividido por quanto? Por 5, porque nós vamos calcular o quê? A média aritmética, ok? Então, aqui eu tenho 5 mais 2, 7. 5 mais 0, 5, mais 2, 7. 7 mais 4, 11, mais 3, 14. 14 dividido por 5 é 2,8. Portanto, né, o desvio médio daquele exemplo é 2,8. Então, só reforçando aí. Para me calcular o desvio, eu vou estar pegando aquele número da sequência e vou estar calculando a diferença do número da sequência com a média. Já o desvio médio, aqueles números que foram encontrados quando calculamos o desvio, para calcular o desvio médio, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o módulo de cada número, né? Porque o módulo vai garantir que aquele valor ele se torne positivo, né? A gente vai pegar o módulo de cada número ali e vai calcular a média aritmética dos módulos. Então vamos aprender. Pronto, vimos desvio médio. Depois de desvio médio, nós vamos descobrir o que é a variância. Então a gente pode chamar de variância de uma distribuição a média aritmética dos quadrados dos desvios dessa distribuição. Observe que tudo está de acordo com o desvio, aquele primeiro cálculo que fizemos lá no comecinho, né? Então aqui, ó, chama-se de variância de uma distribuição a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então vamos elevar tudo isso aqui ao quadrado. Observa, eu tenho aqui menos 5 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, menos 5 ao quadrado, 25, menos 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado, 9. Somando tudo, nós temos o quê? 54 dividido por 5. Logo, a variância é igual a 10,8. Ok? Então, aí a variância é 10,8. Observe, vamos aqui ver agora a variância. O desvio médio, nós trabalhamos o módulo, né, do desvio, da continha que fizemos lá no começo. Fizemos a continha. Vamos recapitular. Quando formos calcular o desvio, antes de tudo nós calculamos a média aritmética. Calculamos a média aritmética daquele número, né, para calcular o desvio.
Como foi que calculamos o desvio? Nós pegamos cada elemento daquele conjunto, daquele grupo, de cada elemento, né? E subtraímos, encontramos a diferença de cada número. Ok? Quando encontramos ali, encontramos o desvio. Depois do desvio, ficamos com o desvio médio. Para calcular o desvio médio, nós calculamos a média aritmética dos módulos daqueles números encontrados no desvio. Já a variância, nós vamos calcular a média aritmética dos quadrados, ou seja, cada número daquele elevado ao quadrado. Certo? E depois da variância, nós vamos falar sobre desvio padrão. E o que é esse desvio padrão? Chama-se de desvio padrão de uma distribuição a raiz quadrada da variância. Certo? A variância, no caso, não foi 10,8, né? Foi 10,8. Então, é aproximadamente 3,28. Ou seja, o desvio padrão é aproximadamente 3,28. Certo? E aí eu tenho 3 observações para a gente. Olha, quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão será igual a 0. Quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogênea será a distribuição dos valores. O desvio padrão é expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. Ok? E para encerrar a nossa mensagem de reflexão, né, para a gente refletir aí, que aí eu peço que vocês acreditem mais nas suas capacidades, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima.